Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou vosso irmão Carlos, estamos por obra e misericórdia do Senhor, na posição de pastor da ICPS, Igreja Cristã Projeto Salvação. Esperamos que todos estejam bem e na mensagem que nós estaremos compartilhando com todos e com todas, o título é Seja um dos poucos escolhidos para aquele grande dia. E para tal, eu convido a abertura da Bíblia em Mateus, versículo 1 ao 14. Que eu leio. Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, à saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Até aqui, quero te convidar para levantar uma oração pela bênção da palavra que é lida, aonde nós dizemos em nome do Senhor Jesus: Pai amado, Pai eterno, suplicamos, Senhor, que desde o primeiro momento do chamado, nós venhamos, Senhor, a aceitá-lo e entrar na posição para ser preparados pelo Teu Espírito Santo, para que no dia das bodas do Cordeiro, nós venhamos a estarmos não só com as vestes, mas que a palavra esteja em nosso coração, em nossa boca, para louvar, glorificar e responder: Eis-me aqui, Senhor, porque tudo o que desejamos é ver a Tua glória, é estar ao lado de Jesus nas mansões celestiais por toda a eternidade,
para te louvar, te bendizer, te glorificar, Senhor. Assim, prepara o nosso coração, a nossa mente, para que venhamos a ser capacitados a entendermos a grandeza, a profundidade, o cumprimento da Tua palavra, Senhor, em nossas vidas. Nós oramos assim no nome precioso, maravilhoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. A verdade liberta, e isto nos basta. Mas bem, meu amado, minha amada, o homem, principalmente hoje, período este em que estamos vivendo, tem muitas desculpas para, primeiro, não aceitar o convite do Senhor, não servi-lo, sob a desculpa de falta de tempo, muitos compromissos, principalmente aquele de viver o aqui e agora. E depois, a este homem pouco importa. Entretanto, meu irmão, minha irmã, não deveria, nem deverá, nem deve ser assim. Não somos uma obra para o aqui e agora, mas contrariamente, nós somos portadores de uma alma que é eterna, de um espírito que se comunica com Deus, que é espírito. Portanto, é o nosso verdadeiro eu. O corpo carnal é a veste do espírito. E fica uma pergunta: onde nós iremos viver a eternidade? Em tormentos ou em paz? Assim, a minha como a sua decisão resultará o produto dessa escolha: paz ou tormento? Paz só teremos estando em Jesus. E o tormento é sofrer a condenação eterna. Muitos são chamados. É o cumprir da palavra contida em Marcos 16, versículos 15 e 16, que eu leio. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É objetivo, tá? Esta palavra. Um dos mais notáveis sentimentos que possuímos com relação ao Evangelho de Jesus é a sua revelação universal, isto é, sem distinção de cor, de raça, ideologias, costumes, onde o ide a ser cumprido é direcionado a todas as gentes. Pois bem, nós queremos trazer aqui para você que nos ouve, quando a palavra aponta para a pessoa de um homem chamado Cornélio. Ele é identificado como o primeiro gentio a ser convertido ao Evangelho de Jesus. E numa breve explicação quanto a este termo, gentios, o significado é nações, povos pagãos. Era a designação dada aos que não pertenciam ao povo de Israel. Portanto, aparentemente e de certo, fora do
plano de salvação. Entretanto, deve ser mencionado porque o amor do nosso Deus é tão maravilhoso, ele não faz acepção de pessoas. E nós podemos confirmar isto à luz da Bíblia, das Sagradas Escrituras, da palavra. Quando nós fazemos a leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 e 35, nós vamos constatar, e eu leio: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Ora, qualquer nação. Glória ao nosso maravilhoso Deus, que pelo seu amor e sua graça nos alcançou para o seu maravilhoso e insubstituível projeto de salvação. A Ele, e só a Ele, todo o nosso tributo, louvado, glorificado, aleluia, é o nosso Deus. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, você que nos ouve, a vontade de Deus é alcançar a toda criatura. Respeitamos e muito a doutrina calvinista, mas nós sentimos abraçando a doutrina arminiana. E nós nos voltamos à promessa de Deus feita a Abraão, quando do seu chamado, cujo cumprimento dar-se-ia por fé. E ao procedermos com a leitura da palavra, no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, que significa princípios, no capítulo 12, versículo 3, eu leio: para fixar o entendimento dos amados. Mas por que, pastor, sempre trazendo o texto bíblico? Porque o ensino de Jesus, a pregação de Jesus era ensinar. A mensagem tem que ensinar, ser entendida, para ser colocada em prática, ou seja, aplicada. E eu leio Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem. Agora vem a bênção, olha, que nos alcançou como gentios. Preste atenção. Eu volto à leitura. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Eu ressalto, todas as famílias da terra, assim como me alcançou, também alcançou e alcançará cada um de vós. Pois bem, esta bênção, meus amados, minhas amadas, irradia por todas as sagradas escrituras, onde o amor de Deus vai em socorro do homem perdido em delitos e pecados. Leiamos Apocalipse 13, versículo 8, parte final. No livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Às vezes, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, muitas pessoas nos procuram dizendo: Pastor Carlos, estou preocupada, porque acho que alguém está fazendo mal para mim. E essa pessoa, ela serve a deuses pagãos, religiões pagãs,
Eu fico com medo. E a nossa resposta para essas pessoas, e certamente um dia povoou as nossas mentes, portanto, falo com todos que porventura vierem a se encontrar, seja a resposta fundamentada na Santa Palavra de Deus, que podemos confirmar em duas passagens, Provérbios 26:2, que eu faço a leitura. Assim, a maldição sem causa não virá. E Números 23:23, quando Balaão, ele diz contra Jacó, aqui é o povo de Deus, povo de Israel, a princípio, povo de Deus, não vale encantamento, nem adivinhação. Aleluia! Como povo de Deus, nós não podemos ser amaldiçoados, mas abençoados. Aleluia! Abençoado serei. Aleluia! Glória a Deus. Meus amados, minhas amadas, você que me ouve, o chamado para a salvação é fugir da condenação eterna. E essa fuga para nós foi pago um alto preço na cruz do Calvário. Pelo Senhor Jesus, inocente, para que nós pudéssemos estar nas bodas do Cordeiro. Nesta mensagem, como em tantas outras, nós gostaríamos de levá-los e levá-las a uma construção. Amém? Vamos a ela. Vamos colocar uma primeira pedra. Quando a palavra diz, nós éramos filhos do pecado, gerados em pecados. Isto é confessado por Davi e descrito em Salmo 51:5, que eu leio. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E ainda no texto de Romanos, capítulo 3, versículo 10, e no versículo 23, do mesmo capítulo que ora leio. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mais uma pedrinha nesta construção de pensamento. Escravos do pai da mentira. E trazemos a discussão do Senhor Jesus com os fariseus, quando ele lança sobre eles esta palavra narrada em João 8:44, que eu leio: vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Meus amados, minhas amadas, homicida desde o início, pois pelo engano levou nossos primeiros pais à morte espiritual e assim transmitir esta herança de maldição a todos nós, rompida na cruz do Calvário. Nossa mensagem, ela sempre tem como foco o sacrifício do Senhor Jesus para nos levar a um arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, né? Glória a Deus. Pois bem, mais uma pedrinha na construção de pensamento. Na cruz do Calvário, fomos comprados e resgatados. Texto, João 19, versículo 30. Leio:
E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Em grego significa tetelestai, está tudo pago. Eu repito, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Em grego significa tetelestai, está tudo pago. Todo o nosso pecado, um alto preço, foi pago na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus para nos libertar do juízo de condenação eterna. Meus amados, uma breve explicação. Em notas de rodapé da Bíblia expandida, nós lemos: está consumado. Recibos de impostos encontrados em papiros apresentam esta expressão, que corresponde a uma única palavra grega e significa pago em sua totalidade. O preço para a nossa redenção do pecado foi pago em sua totalidade pela morte do nosso Senhor. Assim, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, um dos princípios da reforma protestante: salvação é por fé e graça. Nós não pagamos este preço, porque ele foi quitado na cruz do Calvário. Mais uma pedrinha na construção do pensamento: lavados e purificados pelo derramar do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Eu leio 1 João, capítulo 1, versículo 7. Olha que coisa maravilhosa, amados. Como é bom servir o Senhor. E olha, diz assim: mães, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma pedrinha: santificados pelo Espírito Santo. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Eu leio: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Pois bem, fizeste a construção? Sim. Portanto, certamente chegaremos ao resultado de 1 Coríntios 6, 19 a 20. Eu leio: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, é o nosso Consolador, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Os muitos rejeitaram os chamados, se afastaram do Deus vivo, por vários motivos vãos. E os poucos são aqueles que renunciaram a si mesmo e perseveraram diuturnamente em cumprir a vontade de Deus. E, de certa forma, é você que desde o início e que até o final estará ouvindo essa mensagem, colocando ela em prática em suas vidas e recebendo a bênção, não sem antes glorificando o nome do Senhor. Então, nós podemos, neste momento, ouvir de você um glória a Deus, um louvado seja o teu nome, aleluia, glória a Deus, aleluia. Pois bem, destaca-se no texto lido no início desta mensagem algo importantíssimo que nos entristece
em ver aquele homem naquela situação. Eis que ele não era digno de participar daquela festa. Mas por que, pastor Carlos? Ora, ele não tinha as vestes de salvação. E por que ele não respondeu ao rei? Mas, pelo contrário, a atitude dele foi ficar calado. Pensa bem, meus amados, minhas amadas, ouvintes. Mudo, porque ele não tinha a palavra. E quem é a palavra? Ele não tinha o Senhor Jesus, o Logo de Deus, que eu leio em Apocalipse 19:13, tantas vezes repetida com muito carinho, e certamente será sempre repetida, que diz: estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. É a palavra que sai para triunfar em nosso favor. Aleluia. Então, vem a pergunta que inevitavelmente percorre as nossas mentes. Se éramos filhos ou filhas do pecado, portanto escravos e escravas do inimigo, como mudar esta situação? Pastor Carlos, não tem resposta, mas a Bíblia tem. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, você é um milagre. O sobrenatural de Deus te alcançou. Nasceste de novo da água e do Espírito. Como nova criatura, passa a desfrutar da comunhão com Deus, direcionado pelo Espírito Santo. Assim, muitos falam de Jesus, muitos falam de Deus, mas não firmaram uma aliança com Ele. Assim, são levados pelos ventos das doutrinas enganosas, fruto da criação humana, o que não as leva a uma transformação de mente. Logo, vidas sem novidade, vazias, levadas para lá e para cá, desiludidas, trocando a voz do Espírito Santo pela do poeta, que diz: deixa a vida me levar. Mas vem, pastor Carlos, o Senhor é quem está falando. Não sou eu. Você está ouvindo a minha voz, mas saia do natural, entra na transcendência de Deus e ouça o que o Espírito diz à igreja. Romanos 8, 16, 17 diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Participaremos das bodas do Cordeiro? Amém? Qual será a nossa veste? Isaías 61:10, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestido de salvação, me cobriu com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. E encerramos trazendo o texto de João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Meu amado, minha amada, as falhas nossas do dia a dia vêm. Somos falhos, não somos perfeitos. Quantos erros! Mas o Espírito Santo tem nos ensinado através do nosso arrependimento. Por fim, os poucos escolhidos, fala daqueles que renunciaram às muitas ofertas do mundo, do pecado, das tradições, e ficaram com um grupo de poucos, que é ser membro do corpo de Cristo, a sua amada igreja, cujo cabeça é Jesus, que aguarda o arrebatamento. Nossa viva esperança para entrar nas bodas do Cordeiro e ouvirmos a sua voz: vinde, benditos de meu Pai. Que momento tão sublime!
tão aguardado, glorioso, imensurável, indescritível, impossível ser expressado por palavras, inefável, portanto. Mas por fé, cremos que se cumprirá. Ao nosso amado Senhor e Salvador, toda a honra, toda a glória. Que o Senhor nos abençoe.